Bom, eu trouxe um versículo para vocês que diz assim, está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse versículo, quando Jesus fala ele, não só ele, mas o capítulo 10 todo de João, Jesus ele está falando com os fariseus, com os religiosos da época, com os pastores. Ele está falando com esse pessoal. Para que a gente entenda ele, nós precisamos voltar um pouco na Bíblia. Voltar lá em Ezequiel 34 e voltar no capítulo 9 de João. O que é que diz em Ezequiel 34? Ezequiel 34 diz que Ezequiel vai lá profetizar para esse povo que Deus manda. Ezequiel diz o seguinte: ó pastores infiéis, vocês apacentam a si próprio. Vocês comem a carne da ovelha, comem a gordura da ovelha, veste a lã da ovelha, não cuida da ovelha desgarrada, não traz a perdida. Então vocês são pastores infiéis, só quer saber da ovelha financeiramente. Um dia eu vou suscitar do meio de vocês, ou de Davi, que é assim que está, um pastor para apacentar as minhas ovelhas. O que Ezequiel está usando? Ezequiel está usando a pecuária da Palestina, que era predominante como criação de ovelha, para poder usar o povo como ovelha e os religiosos como pastores. Então ele está chamando eles de infiéis e dizendo que um dia levantará um pastor para cuidar desse povo. Muito bem, agora vamos para o João 9. O que está lá em João 9? Jesus, ele está falando com os fariseus e está falando que tinha um cego, esse cego era de nascença. Jesus vai passando, faz uma laminha no chão lá, passa no olho do cego e o cego passa a enxergar. Nisso, os religiosos ficam sabendo porque Jesus fez essa cura durante o sábado. E os religiosos já queriam prender ele, e sendo dia de sábado, era mais um pretexto para eles poder mandar matar Jesus. Então o que eles fazem? Manda chamar o cego, entrevista o cego, se ele era cego, se não era, o que aconteceu. E o cego disse que era desde nascença, mas Jesus curou. Então eles não acreditam, manda chamar o pai do cego. Vem e faz as mesmas perguntas para os pais do cego. O pai do cego fala a mesma coisa. Ele era cego de nascença. Mas o pai do cego já aproveita e diz assim: só que é o seguinte, vocês perguntem para ele, porque ele já pode responder por ele mesmo. Então mandaram chamar o cego novamente. Entrevista, a mesma entrevista para o cego. E o cego continua dizendo: foi Jesus que me curou, fez a lama, passou nos meus olhos, conta a mesma história. Com isso, os religiosos ficam com raiva, porque eles não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus, e expulsam o cego da sinagoga. Quando ele expulsa o cego da sinagoga, o capítulo 9 de João e o 10, o contexto é o mesmo, não mudou. É porque tem chama capítulo 9, capítulo 10, mas no original não existe os capítulos, então o assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo, do 9 e o 10. Jesus ele está falando para os religiosos. Então o que acontece? No capítulo 10, Jesus já começa dizendo assim: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu não sou o pastor lá de Ezequiel 34 e nem sou o pastor que vocês quando expulsa, vocês são, quando expulsa o cego da sinagoga. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele está mostrando para os religiosos que ele é o pastor prometido de Ezequiel 34. É isso que ele está mostrando. E ele diz assim: quem não entra pela porta é ladrão e salteadores. Que porta? O que ele está dizendo assim? Eu sou prometido. Eu entrei pela porta. Eu tenho autorização para ser pastor desse povo. Vocês que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ficam empurrando a lei judaica, empurrando a lei, pondo jugo sobre as pessoas,
pondo, não come isso, não come aquilo, e guarda isso, guarda aquilo, mas realmente não ensina o caminho a Deus. É isso que Jesus está falando. Aí ele diz, quem entra pela porta é o pastor. A esse o porteiro abre. Espera aí, agora nós vamos entender o que Jesus quer dizer. Jesus ele vai fazer a mesma coisa que Ezequiel fez. Ele vai usar a pecuária. Que porteiro é esse? O que acontecia? Existia um aprisco muito grande na entrada da cidade. E os pastores, que eram pastores de ovelha, levavam suas ovelhas para o mato, o pasto, lá ela pastava. De tarde ele trazia e colocava dentro desse aprisco. Não só um pastor, mas todos os pastores da região colocavam nesse aprisco lá. Lá ficava a ovelha à noite. E tinha um cara que cuidava dela. Tinha uma pessoa para cuidar durante a noite, por causa dos lobos, das feras, não ir lá, e até de ladrões. Não roubarem essas ovelhas e nem matarem. Então ficaram uma pessoa cuidando. Esse porteiro, ele é chamado de mercenário. Não porque é ruim, mas porque só cuidava das ovelhas, porque recebia. Então ele é chamado de mercenário na passagem. Então por isso que Jesus diz assim, o pastor ele entra pela porta. A esse o porteiro abre. Porque quando esse pastor vinha de manhã pegar a ovelha para levar para o pasto, era esse porteiro que abria para ele. Ele ficava na porta e chamava a sua ovelha. Quando ele chamava a sua ovelha, ela escutava a sua voz. No meio das outras ovelhas, dos outros pastores, ela se levantava e vinha e acompanhava ele até o pasto onde ele ia levar ela para pastar novamente. Lá nesse pasto, ele fazia mais um aprisco, que era para quando ela comer, depois que ela comer, certas horas que ela enche a barriga, ela deita e vai ruminar. Quando ele percebia que ela já estava fazendo isso, o que ele fazia? Ia lá nesse aprisco que ele tinha no meio do pasto, abria a porta e chamava a ovelha. Ela escutava a sua voz, vinha lá do meio do pasto e entrava nesse aprisco lá no pasto. Por isso que ele diz assim, eu sou a porta. O que é? Eu sou a porta. Então as ovelhas entravam pela porta. A porta ali era ele, não era mais o outro porteiro. Era ele nesse aprisco. Por isso que ele diz, eu sou a porta. Aquele que entra por essa porta, achará pastagem. Então ele fala, eu sou a porta. Os outros antes de mim eram ladrões e salteadores. Quer dizer, os outros pastores eram ladrões e salteadores. O que acontecia? Lá no outro aprisco, os ladrões à noite, eles vinham o quê? Pulavam a cerca para roubar as ovelhas. Os lobos vinham, estouravam a cerca para matar as ovelhas. Se não tivesse lá o mercenário, eles matavam. E às vezes o mercenário, dava a linha, dependia do perigo. Por isso que ele diz, os outros que vieram antes de mim, os outros pastores, eram ladrões e salteadores, só queriam saber de dinheiro. Aí ele diz, lá nesse aprisco, lá do pasto, ele fala, se alguém entrar por mim, por essa porta, ele diz, ficará, que é o que a ovelha fazia, ficava lá ruminando lá dentro, até ele liberá-la de novo, e achará pastagem, que era quando ele abrisse novamente, depois dela ruminar e voltar para o pasto. Achará pastagem. Não é que ele vai achar coisa financeira. A pastagem não é financeira. Achará a vida eterna. Jesus é esse pastor. Ele está pegando a pecuária e mostrando espiritualmente quem é ele. Aí ele vai e continua. E diz, o ladrão veio só para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Quem é o ladrão da história aí? Ele está falando de pastores. Ele não está falando do diabo. Os outros que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, ele está dizendo. Agora não. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que dá a vida pelas minhas ovelhas. Enquanto ele é o ladrão que veio para matar e roubar e destruir, eu sou aquele que veio para lhe dar vida e vida em abundância. O que é matar, roubar e destruir?
matar espiritualmente. Roubar o povo do caminho, tirar do caminho. Isso aqui é o ladrão. É esse. Jesus está se referindo a pastores, aos ensinamentos errados. Vocês sim são ladrões e salteadores. Agora eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e abundância é o quê? Salvação, vida eterna, vida infinita, vida abundante que não acaba nunca. Isso é vida em abundância, não é financeiro. Então, nessa passagem, o mercenário é aquele que cuida do primeiro aprisco grande. A porta é Jesus, lá naquele aprisco do meio do pasto. Então, quando você sabe esse contexto, fica mais fácil para você entender. Pegue essas passagens, um pouco de João, e aplique nos dias de hoje. Veja se é diferente. Não vamos generalizar. Tem pastores, tem pregadores que pregam a verdade sem ser por dinheiro. Mas muitos nós já sabemos. Só fala em dinheiro o tempo todo. Compra a bênção. Qualquer coisa você está amaldiçoado se você não dá. Se você não der dízimo, se você não der oferta, você é maldito. Se você não levar o sabonete, se não levar a rosa, se não levar o batom, você é maldito. Eles te dão tudo, tudo que você possa imaginar. Eles só não estão te dando Jesus. Está faltando a porta, está faltando o caminho, está faltando a vida. É isso que está faltando muitos dos pastores oferecer ao povo. O povo estão carente de Jesus. Bens materiais nós conquistamos quando trabalhamos.